Hoje a nossa convidada da Sessão TV Atende é engenheira agrônoma, extensionista da Emater por 36 anos, 31 anos em Andradas, Maria Neuza de Carvalho. Seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite e parabéns pela aposentadoria mais que merecida. Muito obrigada, João Rafael, toda a equipe aí da NTV, muito obrigada pelas felicitações e por esse momento aí da gente ter convivido tantos anos, né? Ter tido esse prazer de ter convivido aí com a NTV e ter sido prestigiada com vocês por esse tempo todo. E muito grata, especialmente aí pela homenagem, foi emocionante, assim, eu não sou muito de chorar, mas não teve jeito, vocês conseguiram, foi emocionante, muito grata e grata a todos que contribuíram nesse processo. Essa homenagem que a Maria Neuza fala, ela foi exibida, ela foi passada no encerramento do 6º concurso municipal de cafés da cidade de Andradas. Maria Neuza estava presente. Maria Neuza, quando você entrou na Emater, imaginou Andradas na sua vida? Não, inicialmente não. Quando eu fiz o processo seletivo, era um processo seletivo específico para trabalhar no norte de Minas. E que tinha um recurso específico que era do programa PAP, que era um recurso específico para os municípios da área mineira da Sudene. Então, o processo seletivo já foi dessa forma, né? Isso foi em maio de 88. E aí, então, esse programa era um programa previsto para 12 anos, tinha sido 4, então a previsão era para ficar no Norte de Minas pelo menos 8 anos. Depois, com 1 ano e pouco, esse recurso desse programa reduziu, aí eles propuseram transferências, a Emater que propôs transferência. No Norte de Minas eu fiquei em Francisco Sá, depois em Grão-Mogol, e aí eu fui transferida para... consegui transferência para Gonçalves, porque aí a gente tenta voltar mais perto de casa, né? Eu sou de Santa Rita de Caldas, então, nesse processo de transferência, pedi para Santa Rita de Caldas. Sempre, como eu sou de Santa Rita de Caldas, pensando nos municípios vizinhos, era um município atraente, mas também tem uma concorrência para poder vir para os municípios bons, né? Então, não seria tão fácil assim. E aí, graças a Deus, acabou dando certo em 93 que eu vim para cá. E não saiu mais? E não saí mais. A Emater, ela tem essa vantagem, eu considero como uma vantagem que, assim, ela leva em consideração 2 fatores, a satisfação, o bem-estar dos funcionários com relação a essa questão da localização, se a gente está satisfeito, mas leva também a como é que está a relação com a comunidade, né? Então, se a comunidade que a gente está trabalhando está satisfeita com o trabalho, está dando certo, com as lideranças, está dando certo e a gente está satisfeito, não pede transferência e a gente vai ficando. Então, eu agradeço muito aí a receptividade do pessoal, das comunidades, de toda a comunidade andradense, né, e toda a liderança andradense ao longo desses 31 anos, que sempre foi muito parceiro. Podemos dizer que hoje a Maria Neuza tem grandes amigos na área rural, mas desses amigos, Maria Neuza mudou a vida dessas pessoas com orientação, com técnicas, mostrando agricultura, programas do governo para auxiliar também na alimentação, a vantagem, os benefícios de um café de qualidade. O trabalho que eu fiz, ele foi significativo, sim, para várias famílias, mas é importante a gente ressaltar que o trabalho da Emater é um trabalho de equipe. Então, não é um trabalho da Maria Neuza, mas é um trabalho de equipe no sentido de que a maior parte do tempo eu sempre tive outros colegas dentro do escritório e também secretários, auxiliares, mas a gente sempre teve o apoio, sempre tem na Emater o apoio de coordenadores, de outros, do estado inteiro, de colegas do estado inteiro que acaba apoiando o trabalho da gente. Então, eu considero que é um trabalho nosso, da Emater, nesses 31 anos, conseguiu promover bons resultados, mas sempre levando em consideração essa receptividade que os agricultores tiveram, né, dessas parcerias. Fiz, sim, grandes amigos, tenho, sim, grandes amigos que vou levar para sempre no meu coração. A gente conversava aqui antes, Maria Neuza, a gente até brincava que a agricultura de Andradas, ela tem um divisor de águas, chama Maria Neuza. É uma agricultura antes, uma agricultura depois, com incentivo, com projetos, com palestras,
com dia de campo, ou seja, é um trabalho mesmo feito com amor, levando o agricultor a esse conhecimento. E isso já, a gente estava vendo algumas fotos ali, desde o seu início aqui em Andradas, né? Sim, eu falo que o trabalho da Emater, ele tem algumas características. Primeiro que a gente ser extensionista tem um pouco dessa questão da missão mesmo. E ele é mais amplo do que só a orientação técnica. Realmente a extensão rural é essa abrangência. Como o município de Andradas é muito diversificado, tem uma demanda muito grande e o pessoal tem esse interesse, então vai gerando, vai motivando a gente a querer fazer, né? E então junta o gosto com a vontade de comer. Então, a partir do momento que tem demanda, a gente tenta atender essas demandas e vai procurando ampliar. O Escritório de Andradas ele foi aberto e, na verdade, está fazendo 60 anos esse ano, fez em maio 60 anos. Então, primeiro começou com o ACAR. Então, quando a gente conversa com os agricultores mais antigos, né, então, quando eu cheguei aqui, o seu Valério, que a dona Maria sempre fala muito do seu Alberto, com a dona Ruth, que era o casal de extensionistas, né, que eram da época que vieram para cá. E passaram muitos aí nesse período, né? O Zé Arley também sempre foi muito lembrado, o seu Ricardo sempre falava muito do Zé Arley com as ações que ele fazia, principalmente na área da viticultura. O Augusto, especialmente, que ficou aí 29 anos, então assim, eu falo que eu só consegui superar o Augusto em número de anos, que o Augusto ficou, né? O colega Augusto ficou 29 anos como extensionista em Andradas. Mas então sempre foi um trabalho de parceria e de continuidade. O que eu acho que muda é que, dependendo da fase que está, são determinadas políticas públicas que está, qual o tamanho da equipe que está, qual é a ação que a gente dá conta. E a vantagem do trabalho de extensão, que eu considero, é isso, não tem um pacote fechado. Ele vai dar espaço para essa criatividade. Então, por exemplo, às vezes junto um assunto que eu gosto, a gente vai dar foco mais naquele assunto, que é o caso, por exemplo, da questão da agroecologia e da agricultura orgânica, que é uma área que eu gosto. A partir do momento que surgiu a demanda aqui no município, eu abracei e fui em função desse gosto pessoal. Essa é a vantagem da extensão, né? Então, a gente tem um norte, tem uma base, tem as políticas públicas que a gente tem que trabalhar, mas alguns detalhes a gente consegue dar o nosso toque pessoal. Toque pessoal, uma história marcante nesses 31 anos em Andradas. É difícil lembrar uma? Vamos pegar, por exemplo, café. Café, 2 pontos marcantes para mim que teve foi, a gente sempre já vinha fazendo um trabalho com café, há bastante tempo, e em termos de capacitação tal dos agricultores, e quando surgiu o concurso de café, a gente inscreveu amostras daqui e tinha sido formada a Agrifam, que é a Associação de Produtores Orgânicos, né, que tem lá na Serra dos Limas, e um desses produtores, então a gente fez as inscrições, tudo, e mandou, né? E aí foi selecionado, passou para outra etapa, conferimos o lote e tal. Aí, como estava no movimento de associação, vamos lá no encerramento, vamos para Belo Horizonte. E isso era o primeiro concurso. E fomos de van, né? A prefeitura sempre muito solícita com relação a transporte. Isso foi sempre uma questão muito importante dessas parcerias mesmo com a prefeitura. E fomos para Belo Horizonte, fizemos faixa, mas era tudo uma questão de homenagear o seu Osmar Aparecido Vilas Boas, no sentido de que já era um grande feito estar na final em Belo Horizonte. E aí, quando começa a divulgar esses resultados, aí o seu Osmar consegue o primeiro lugar no primeiro concurso estadual de qualidade de cafés. Então, aquele foi um momento, então era um momento de novidade, de evento, de tudo isso. Então, foi assim, muito marcante. Nessa época, isso foi 2004, então fazia pouco tempo ainda que tinha recurso do Pronaf, né? Aqui nós começamos com o Pronaf em 97, e a gente tinha conseguido fazer para ele um financiamento para uma caminhonete. Então, antes ele não transportava, não conseguia levar o café todos os dias, puxar todos os dias para o terreiro. E isso afeta muito a qualidade. E aí a gente tinha conseguido fazer o financiamento para ele, para a caminhonete. Então, assim, o grande diferencial dele tinha sido ele conseguir transportar todos os dias o café com poucas horas para o terreiro,
E a esposa dele, né, a dona Cida, contando que ela rodava muito café para poder secar logo. Então, assim, não sabia que aquilo seria uma questão importante em termos de seca, mas em termos de qualidade de bebida, mas era para secar rápido. E um detalhe, o município de Andradas participou todos os anos teve amostra no concurso estadual. Né? Então, com mais amostras, com menos amostras, mas sempre teve presente, sempre com bons resultados aí. Tramas da terra, a questão da iluminação, da energia elétrica na zona rural, a questão dos agricultores na alimentação escolar, inúmeros projetos eram parte da sua vida. É gratificante ver essa contribuição. Olha, que lá não tinha energia elétrica, hoje tem, que eu ajudei. Olha, o produtor está tendo uma renda a mais porque a gente conseguiu que ele fizesse esse projeto. Isso dá um gostinho diferente? É muito gostoso a gente ver, eu estava vendo no grupo mesmo do PA, e os agricultores agradecendo a equipe, né, porque está terminando um recurso agora para depois começar o outro. Então a gente vê a satisfação. Então o principal realmente é a gente ver a satisfação e ver o agricultor se apropriando dessa política. E isso realmente é o mais gratificante. Uma das questões, por exemplo, na alimentação escolar que a gente vê, e mesmo no PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, é a diversidade de produto que a gente conseguiu nesse período. Então, assim, antes o número de produtos era muito menor. E nessa questão da alimentação escolar, especialmente na alimentação escolar com a prefeitura, um detalhe que a gente não pode esquecer, por isso que eu falo para você que é um trabalho feito a muitas mãos, é o empenho, o interesse da nutricionista Renata ao longo desses anos. O cardápio da escola estadual, ele é engessado. Ele é engessado porque ele é feito lá em Belo Horizonte e não dá muito espaço para as escolas diversificarem, mas a Renata e a Ellen depois, elas conseguem, a gente fala, não, tem tal produto, elas tentam sempre estar inserindo esse produto novo dentro da chamada pública para poder estar pegando esses outros produtos. Então esse interesse, a valorização do produto orgânico, realmente isso foi um diferencial, foi e continua sendo um diferencial do PENAI. A sementinha foi posta, agora é continuar. Né? Então a gente faz votos que continue. E Tramas da Terra sempre deu, assim, foi muitas alegrias, assim, e muitas alegrias que eu falo em termos de participação dos agricultores em eventos, de resultado. A gente vê agricultores que dependiam, por exemplo, de artesãos que participavam, por exemplo, de projeto social da prefeitura, e que, por exemplo, por uma ação da Nádia, a gente conseguiu um empenho que essa pessoa realmente se apropriasse dessa política. E isso é que é o interessante, né, nesse trabalho nosso ao longo desses anos, a gente perceber esses resultados. Né? Então, essa questão, por exemplo, quando a gente começou o concurso municipal, a gente viu que com o concurso estadual de qualidade de café, a gente tinha uma participação, tinha um resultado, mas o envolvimento não era tão grande. Então, a discussão era, vamos trazer algo para poder premiar aqui. Se a gente fosse fazer as provas aqui, gastaria o recurso, gastaria muito mais recurso, era mais difícil. Então, a gente queria aproveitar o padrão de qualidade do estadual e trazer para cá. Então, na época, né, que aí estava a Priscila, que estava na Emater comigo, né, e o Maurício, que estava na secretaria, que era um agrônomo na secretaria, a gente sentou e conseguiu negociar com a prefeitura, né, com a secretaria, para poder estar fazendo o concurso, o primeiro concurso. E aí, nesse ano, já tivemos o 6º concurso. Então, isso é muito bom. É bom, e é bom a gente eu estar saindo agora realmente com essa satisfação de falar, não, ficaram sementes e que vão poder dar continuidade e que dê muitos frutos. Né? O empenho aí dos produtores na continuidade desses projetos e dos colegas e da equipe da secretaria que vai poder gerar muitos frutos. Né? E espero que expanda muito. Com certeza. Maria Neuza, eu queria muito agradecer a sua presença aqui hoje, as suas palavras, agradecer pelo carinho que você sempre teve para a nossa equipe ao longo desses anos. Para quem não sabe, a Maria Neuza está presente no primeiro Jornal da TV Andradas, lá em 98, na primeira fita, que é no arquivo. Ela faz parte também da história dessa emissora, da história dessa cidade. Muito obrigado pelo trabalho desenvolvido em Andradas.
que você possa aproveitar esse tempo para descansar. E eu acho que não vai parar, né? Até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço mais uma vez aí a NTV pelo carinho e pelo apoio. Assim, os meios de comunicação de Andrada sempre foram muito abertos para o nosso trabalho, então só tenho mesmo a agradecer e agradecer mais uma vez a comunidade e toda a liderança e pelo apoio. E muito grata a vocês da equipe da NTV. Muito grata. Conversamos hoje com a engenheira agrônoma Maria Neuza de Carvalho.